Graças e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus, amados, em Mateus capítulo 10, para a mensagem dessa noite, o texto que o Senhor tem colocado em nosso coração. Mateus capítulo 10, do versículo 34 até o versículo 39. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Vamos ler juntos o 39, irmãos? Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Amém? Irmãos, qual é o conceito que nós temos do Evangelho? O que nós pensamos acerca do Evangelho? Essa mensagem tão linda, meiga, doce, singular, mensagem exclusiva, impactante, mensagem de salvação, mensagem que promete a vida eterna a todo aquele que crer em Jesus, mensagem, irmãos, que nos fala acerca da vinda do primogênito Filho de Deus ao mundo, para morrer no nosso lugar, que ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, onde vive e reina pelos séculos dos séculos, e que em breve virá para buscar a igreja, sua noiva. O que nós pensamos de fato acerca do Evangelho? Irmãos, a palavra de Deus nos mostra que o Senhor Jesus é o centro do Evangelho. Ele é o centro da palavra de Deus, tudo aponta para Ele. Então, irmãos, nessa noite nós vamos falar acerca do Evangelho cristocêntrico. O que é o Evangelho cristocêntrico, irmãos? Evangelho cristocêntrico, irmãos, é a abordagem teológica que coloca Jesus Cristo no centro de toda pregação e interpretação da fé cristã. E distingue-se, irmãos, então, de um evangelho antropocêntrico, que é o evangelho centrado no homem, ou o evangelho egocêntrico, que é o evangelho centrado em si mesmo. Não, irmãos, o evangelho puro e límpido é cristocêntrico. Cristo está no centro de tudo. Essencialmente significa que as Escrituras, a palavra de Deus, tem que ser entendida e ensinada em termos da obra redentora de Cristo. Tudo gira em torno da vinda do Filho de Deus ao mundo, tudo gira em torno da sua encarnação, crucificação, morte e ressurreição. Isso é o Evangelho cristocêntrico. Mas pessoalmente falando, irmãos, individualmente falando, aí dentro da sua mente, do seu coração, qual é o conceito que nós temos acerca do Evangelho? Será que é esse Evangelho? Ou será que é um conceito humanista que a gente tem desenvolvido com o passar do tempo? É um conceito bíblico ou um conceito mais voltado assim para o homem, mais moderno, mais modernizado? Isso pode parecer, irmãos, um questionamento assim meio descabido, né? Dentro da igreja, falar essas coisas. Mas nós precisamos falar, irmãos, porque cada um de nós pode ser facilmente influenciado por conceitos humanistas, por pensamentos de fora da palavra de Deus, e assim termos uma intenção e um pensamento contaminado acerca das Escrituras, e tudo passar a ser visto através desse prisma, não do cristocentrismo, mas do homem, do antropocentrismo, o homem no centro de tudo. O homem agora sendo servido pelo Evangelho e não Cristo sendo adorado pelo Evangelho. Infelizmente, irmãos, isso está crescendo em muitas igrejas.
Muitas igrejas estão substituindo Cristo no centro de tudo para colocar ali conceitos humanos. Então, eu insisto na indagação, irmãos. O nosso conceito sobre o Evangelho é límpido, puro, isento de interferências humanistas? Mas o que é o humanismo? O humanismo, irmãos, é uma abordagem filosófica, cultural e ética que coloca o ser humano e a sua dignidade no centro de tudo. O humanismo é caracterizado pelo antropocentrismo, vem do grego anthropos, que significa homem, que valoriza a racionalidade, a capacidade individual, as emoções humanas, a busca pelo conhecimento, o desenvolvimento humano. E o antropocentrismo, irmãos, tem influenciado no mundo a arte, a literatura e o pensamento. E, obviamente, também tem influenciado alguns vieses teológicos, algumas interpretações bíblicas em algumas igrejas que estão se tornando verdadeiras seitas, onde o homem passa a estar no centro. E o antropocentrismo, irmãos, ele marca a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, meus irmãos, na mensagem de hoje, a gente vai tentar analisar esse texto, levando em consideração o que o Senhor Jesus nos revela acerca da palavra de Deus, que é o Evangelho, especificamente nesse texto, e como mensagem central da Bíblia, que é a salvação em Cristo Jesus, e como Ele nos concede a sua graça, de modo que aquele que nele crer será salvo e terá a vida eterna. Essa é a mensagem cristocêntrica. Esta é a mensagem exclusiva, única e peculiar da palavra de Deus. Então, meus irmãos, a primeira coisa que Jesus fala acerca desse evangelho cristocêntrico é que ele é um evangelho, é uma mensagem que divide as pessoas. Versos 34 a 36 de Mateus 10. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Essa afirmação, irmãos, de Jesus aqui, é um tanto quanto estranha aos nossos ouvidos, fala a verdade. Num primeiro momento, quando a gente lê, causa assim um certo impacto. A gente fica meio sem entender. Como assim? Porque nós preconizamos, irmãos, sempre na nossa mente, que o Evangelho vai unir as pessoas e não separar as pessoas. Mas isso que o Senhor Jesus falou, irmãos, ocorre porque nem todas as pessoas acreditam no Evangelho. E porque nem todas as pessoas acreditam no Evangelho, essas pessoas não aceitam as ideias, as concepções, os ensinamentos que o Evangelho traz. E também não aceitam, de um modo completo, total, aqueles que abraçam a mensagem do Evangelho, aqueles que creem no Evangelho, aqueles que se entregam ao Senhor do Evangelho, que é o Senhor Jesus. Por isso que essa mensagem divide. O Evangelho une, sim, os crentes. O Evangelho une o povo de Deus. Mas muitas vezes, irmãos, o Evangelho separa o crente do não crente. Exatamente isso que a palavra de Deus faz. Ela separa a luz das trevas. A palavra de Deus nos fala lá em Mateus 12:30. É só passar uma página, irmão, uma folha. Mateus 12:30. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Percebe, irmãos, como que a palavra de Deus é nítida? Não tem meio termo. Em um outro texto paralelo, o Senhor Jesus fala da luz e as trevas, elas não podem estar juntas. Paulo, em 1 Coríntios, também nos fala daquela mulher que agora convertida, tem um marido não crente, e ele talvez não queira mais conviver com ela, porque ela agora se converteu. E esse texto de Coríntios é uma situação em que pode ocorrer até o divórcio, por causa da conversão. Seja marido, seja esposa, se converteu,
e o cônjuge agora não aceita mais por causa da palavra de Deus. O que fazer? Abandonar o evangelho para permanecer casado? Abandonar a fé para permanecerem juntos? Obviamente que se essa pessoa se converteu de fato, ele não vai abandonar a sua fé. Isso pode acontecer. Por isso, irmãos, admira o espanto de alguns crentes quanto a essa realidade, porque a palavra de Deus é tão clara. E eu já perdi a conta, irmãos, de quantas pessoas eu vi que começaram a frequentar a igreja, ouviram a palavra de Deus, até gostavam dos cânticos, hinos, louvores, da união dos crentes, das confraternizações, dos cultos, porque eles sentiam ali a presença de Deus, mas depois de um tempo se afastaram, porque não suportavam ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é luz que brilha nas trevas. E esses tais irmãos muitas vezes deixaram de servir a Cristo, renunciaram àquilo que eles já estavam começando a abraçar e acreditar nos seus corações, renunciaram tudo para permanecerem nas trevas. Quantos e quantos casos? Sim, meus irmãos, o evangelho separa as pessoas, o evangelho divide as pessoas, e nós, irmãos, temos que estar preparados para sermos deixados de lado, se assim acontecer por causa do evangelho. Por aqueles que não querem andar na luz. O crente não pode ter medo de ser deixado de lado e ser rejeitado por aqueles que não creem no evangelho. Pelo contrário, nós temos que estar preparados, acreditando que o Senhor nunca vai nos deixar. E onde quer que a gente vá, Ele vai colocar também irmãos para estarem ao nosso lado. Só que não pode ser agente secreto, né? Eu lembro a história de um irmão que trabalhava numa empresa e depois de vários anos chegou Natal e ninguém se cumprimentava, mas naquele ano parece que a empresa queria que as pessoas se abraçassem e tal, aquela confraternização. Então ele chegou para as pessoas e começou a falar: Deus te abençoe, Feliz Natal. E aí um colega de trabalho que há muito tempo sentava perto dele, olhou bem para os olhos dele e falou assim: amém, Deus te abençoe. Aí ele falou: amém, amém. Você é cristão? Eu sou. Ô irmão, glória a Deus, que bênção. Mas os dois estavam lá há um bom tempo e ninguém sabia que o outro era crente, porque eles não falavam nada do evangelho. Muitas vezes acontece isso, né, irmãos? O crente, para não ser rejeitado, para não ser deixado de lado, ele se cala, ele passa a ter medo, ter vergonha, e não fala que ele é da luz. Irmão, se você está na luz do Senhor, você não pode deixar de falar isso para as pessoas, ainda que você corra o risco de ser rejeitado, porque lembre, o evangelho separa pessoas. E lá em 1 de João 2,19, irmãos, a palavra de Deus vai falar acerca daqueles que se afastaram do evangelho por causa das durezas, das pressões e das situações difíceis que passaram. Esses nunca foram dos nossos. Então, meu irmão, não se afaste do evangelho. Fica firme no evangelho, irmãos. Fica firme diante do Senhor. Vigie, ora. Irmãos, a palavra de Deus nos fala lá no Antigo Testamento que um servo de Deus chamado Jeremias foi perseguido, foi atacado e foi jogado num poço por causa da palavra de Deus. E lá em Lamentações de Jeremias 3, dos versículos 55 a 59, vamos ver o que Jeremias falou ali, nos seus momentos de crise, de dor, de sofrimento, rejeitado, perseguido, atacado, por causa do evangelho. Lamentações 3, dos 55 ao 59, nossa irmã já colocou ali para a gente na tela. Obrigado, irmã. Rapidez e elegância, Deus abençoe. Diz assim: da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz, não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei, disseste: não temas. Pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma, remiste a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Ele estava sofrendo, mas ele não abandonou o Senhor.
Um outro personagem, irmãos, agora no Novo Testamento, também perseguido por causa da justiça, Paulo, lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, de 16 a 18. Ele estava preso, irmãos. Segunda a Timóteo 4, de 16 a 18. Vamos ver o que o apóstolo Paulo escreveu num dos seus momentos mais difíceis que ele sofreu por causa do evangelho. Diz assim: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, que sofrimento, foi abandonado por todos, deixado sozinho. Já pensou? Por causa do evangelho. E esse todos que Paulo está falando, irmãos, não são os ímpios. Ele está falando dos irmãos, dos crentes, daqueles que estavam ao lado dele e o deixaram, talvez com medo de serem presos também. Não sabemos exatamente. Paulo menciona alguns nomes nas suas cartas, né? Que o deixaram por causa de outros caminhos que seguiram. Mas e as outras pessoas? Mas lá em Filipenses, irmãos, ainda preso, capítulo 4, 11 a 13, ainda preso, sofrendo, veja o consolo do Senhor nas palavras de Paulo. Que coisa linda. Filipenses 4, 11 a 13. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sem estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós poderíamos incluir aqui, irmãos, que ele já tinha tido a experiência de estar cercado de irmãos e de amigos, e também de estar sozinho, mas tudo posso naquele que me fortalece. Então, meu irmão, minha irmã, não tenha medo de enfrentar o afastamento de pessoas que talvez vejam em você agora uma pessoa diferente, porque você está andando na luz do Senhor. Não fique triste se isso acontecer com você, e poderá acontecer. Ame essas pessoas. Ore por essas pessoas, porque você poderá ainda conquistar muitas almas para Jesus, através da sua vida, do seu esforço, do seu testemunho, vivendo na luz, andando na luz do Senhor, e ainda assim demonstrando empatia para com aqueles que não creem. Meus irmãos, essa semana aconteceu algo terrível lá nos Estados Unidos. Todo mundo deve estar acompanhando a morte do Charlie Kirk, um servo de Deus. Tem pessoas achando que ele morreu por causa de política. Irmãos, não é por causa de política. Ele morreu por causa da pregação do evangelho. Acontece que nas faculdades, irmãos, lá fora e aqui no Brasil também, o viés político é muito forte, é muito intenso. E esse viés político, ele vai chegar ao ponto de ditar normas de comportamento das pessoas e aceitação de coisas que a Bíblia condena. Então esse moço, ele pregava a palavra de Deus nas faculdades. Algo semelhante aconteceu aqui no Brasil na década de 70, 80, e ainda tem, mas a gente perdeu um pouco o contato, que era a ABU, Aliança Bíblica Universitária. Eu conheci um pessoal da ABU no tempo do seminário, lá em Campinas, que fazia um trabalho evangelístico na Unicamp. Inclusive eu pude participar pelo menos uma ou duas vezes com os irmãos ali, jovens universitários, orando e pregando a palavra de Deus ali, participando com eles daquele trabalho. Trabalho muito bonito, muito joia, onde jovens são alcançados através da pregação do evangelho. Mas isso de uns tempos para cá, irmãos, está se tornando tão hostil, tão difícil. O ambiente está se tornando hostil ao evangelho cada vez mais. Então lá fora, quando você prega o evangelho, você fala de valores cristãos, família, você fala da palavra de Deus, muitos chamam de fascista. Olha a confusão. Ah, você é um fascista.
Talvez a intenção do inimigo é, de algum modo, aliar a palavra de Deus a um viés político. Para quê? Para as pessoas não falarem a palavra de Deus. Olha que jogada. Se acusar o crente de fascista e ele parar de pregar a palavra de Deus, vitória para o inimigo. Será que nós vamos ter medo de sermos chamados de fascistas, misóginos, homofóbicos, porque a Bíblia condena o pecado? Irmãos, não tenhamos esse medo, sejamos corajosos, sejamos valentes. Nosso irmão Charlie Kirk morreu por causa da pregação do Evangelho. Mas o que tem chegado de notícia de lá para cá, e Deus confirme que seja de verdade isso, é que está ocorrendo nas universidades um grande avivamento. Ou seja, os jovens cristãos que foram tocados pela palavra de Deus através da pregação nessas universidades. E as imagens, irmãos, são muitas. Depois daquela pregação e das explicações que esse moço dava, milhares e milhares, centenas de jovens abraçados, orando. E uma outra coisa que ele fazia também, ele ia nas igrejas falar sobre isso aos jovens crentes dentro das igrejas, para eles se prepararem, para que ao irem para esse ambiente difícil, onde o pensamento muitas vezes é bombardeado com valores não cristãos, as pessoas, os jovens crentes, ficassem firmes e não arredassem o pé da sua fé. E eu espero em Deus, irmãos, que não só lá, mas aqui no Brasil surjam não um ou dois, mas dezenas, se não centenas de jovens pregadores nas faculdades, nas universidades, nas igrejas, nas praças, nas ruas. E ainda que nós tenhamos que pagar com a nossa vida, irmãos, porque você pode ter certeza que nos dias do fim, que antecedem a volta de Jesus, essa perseguição aumentará. E muitos negarão a própria fé por causa do Evangelho. Mas que nós sejamos daqueles que vão permanecer aos pés do Senhor. Amém, irmãos? Que não venhamos jamais a desistir do Evangelho, irmãos, ainda que nós tenhamos que pagar um certo preço da honra do Evangelho. Mas, irmãos, por que o Evangelho divide? O próprio texto responde. No versículo 38 e 39, ou melhor, nos versículos 38 a 39, o Senhor Jesus diz: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Mateus 10, 38 e 39. Verso 39 agora: e quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Por que o Evangelho divide as pessoas, irmãos? Porque ele é exigente. O Evangelho é exigente, irmãos. Veja que o Senhor Jesus está falando aqui de uma mensagem que transforma vidas. Então não é uma mensagem simplista, não é uma mensagem fácil. Pelo contrário, irmãos, é uma mensagem que salva, que muda o destino de uma pessoa, transforma o coração, transforma a mente, transforma o destino, transforma a história de uma pessoa que ia ser morte, transforma em vida, muda tudo. É uma mensagem impactante. O seu poder, o seu alcance, irmãos, vai além do pensamento, ele atinge o coração, a alma, a família da pessoa. Entra na sua parte material, seus bens são consagrados a Deus. Essa pessoa não vai mais usar agora o seu automóvel para pecar, sua casa para pecar, o seu som para pecar. Ele consagra tudo a Deus. Ele agora fica ouvindo o hino, louvor. Ele agora não vai mais em lugares espúrios. Ele dá dízimo. Ele dá oferta na igreja, ele ora por missionários, e alguns até se empolgam mais ainda, e vão fazer serviço social na rua, nas creches, orfanatos. E alguns disseram que se sentiram chamados para o ministério pastoral, viraram pastores, missionários. Outros permaneceram nas suas igrejas, servindo ao Senhor no louvor, no presbiterato, no diaconato, no ensino. Que coisa linda é o Evangelho, irmãos, mas ele é exigente. Veja o que Jesus fala nesses dois versículos, irmãos. Primeiramente, Jesus ordena que nós temos que tomar a nossa cruz. Veja como o Evangelho é exigente. Você tem que tomar a sua cruz. Eu não posso tomar a sua cruz, nem você a minha. Você tem que tomar a sua cruz. Está lá no versículo de número 38. Ainda mais o Senhor Jesus fala agora, irmãos, que é necessário segui-lo.
Ele diz assim, simplesmente, irmãos, e quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Ou seja, para ser digno dele, tem que tomar a cruz e ir após ele. O que é vir após mim? Andar nos passos dele, fazendo o que ele fez, imitando ele, irmãos, estando aos seus pés. E ele ainda fala, irmãos, no versículo 39, que aquele que acha a sua vida, a perde. E quem perde a vida por causa dele, a acha. O que ele está querendo dizer com isso, irmãos? Ele está mostrando para nós, irmãos, que o Evangelho traz a gente para essa mentalidade, essa convicção de perda. Eu preciso perder algo para alcançar a vida eterna. Perder o quê? O perder aqui, irmãos, significa deixar de lado, deixar para trás. Perder no sentido de abrir mão. Eu não quero mais fazer as coisas que desagradam o mestre. Eu não quero mais. Isso pode significar para a pessoa um tipo de perda no primeiro momento, mas na verdade, essa pessoa estará ganhando a vida eterna. Está ganhando algo muito mais precioso, que é a vida eterna. Em contrapartida, tem aqueles que querem salvar a sua vida. Eu não vou deixar de curtir a vida por causa de Deus, não. Eu não vou deixar de viver por causa de igreja. Eu não vou deixar de curtir os meus amigos, as baladas, etc, 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 por causa de uma mensagem. Não, Deus é bom, não precisa disso não. Eu vou continuar vivendo do jeito que eu estava. E essa pessoa então quer salvar a sua vida. Jesus fala que vai acontecer. Ele vai perder a sua vida. Veja como o Evangelho é exigente, irmãos. Não é pouca coisa, não. É tudo. Deus não quer um pedacinho, Ele quer tudo. Todo o coração, toda a alma, todo o corpo, toda a família, todos os bens, tudo consagrado para Deus. É como aquela história de um homem que ele devia tanto, mas tanto, 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 que ele não tinha como pagar a sua dívida. E ele então procura o seu credor, e naquele ambiente havia ainda escravatura. E ele falou, olha, eu não tenho como te pagar, né, em dinheiro, então o que a gente pode fazer para negociar? E ele falou assim, olha, o que você tem na sua casa? Eu tenho uma casa simples, né? Tá bom, então a partir de hoje essa casa é minha. O que você tem lá dentro? Eu tenho televisão, tenho uma geladeira, tenho cama, etc. Tem numa casa, mas tudo muito simples, né? Eu sou pobre, tá bom, tudo bem, tudo é meu agora. O que mais você tem? Tem minha família, né? Minha esposa, meus filhos. Bom, então agora sua família e você também são meus escravos. Você, sua casa, é tudo meu. E a dívida está paga. E esse homem vira e fala assim, puxa vida, como que vai ser minha vida a partir de hoje? Ele fala, olha, você continua vivendo normal, só que tudo é meu. É só uma historinha, irmãos, mas retrata bem o que acontece entre nós e Deus. Nós não tínhamos como pagar jamais a nossa dívida. Ele veio e pagou tudo. Essa é a mensagem do Evangelho. Agora é tudo dele. Essa é a mentalidade desses 2 versículos que nós lemos, irmãos. Não é pouco, não, é tudo. Jesus quer que nós entreguemos tudo para Ele, consagremos tudo a Ele. Mas para finalizar, irmãos, o Evangelho divide também, porque Cristo está no centro de tudo. O Evangelho é cristocêntrico, versículos 37 e 38. Veja que o Senhor Jesus diz aqui, irmãos, quando Ele fala, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Irmãos, a mensagem bíblica é que Jesus é o centro de tudo. Ele tem que estar no centro da nossa vida, da nossa alma, do nosso coração. Tudo está sob o seu controle. Tudo está sob o seu poder. Todas as coisas são para a sua honra, sua glória e seu louvor. Então, irmãos, o que ele está dizendo não é que eu devo deixar de amar a minha família. Não. Mas que eu devo amá-lo acima de tudo. Porque, irmãos, porque naquele contexto que eu mencionei no início, onde o marido virasse para sua esposa e falasse para ela, olha, agora que você virou crente, agora que você se converteu, você não serve mais para mim.
Ou você abandona o seu Deus, a sua fé, ou então eu vou te abandonar. Seria uma grande prova, não é? Eu me lembro de uma pessoa, irmãos, que trabalhava lá em Guarulhos, quando eu fui pastor em Guarulhos, numa imobiliária. E o patrão dessa irmã, ela hoje está na Bahia, casou com um presbítero e foi para a Bahia. Então, se um dia a irmã Geraldine assistir esse vídeo, um grande abraço. Sei que está sendo transmitido, né? Quem sabe a irmã Geraldine assista lá. E eu lembro que a Geraldine fazia algo muito bonito. Cadê o pessoal do louvor? Lá, hoje é a 6ª igreja de Guarulhos. Era um ponto de pregação na época. Nós não tínhamos instrumentos musicais, exceto um órgão de fole. Vocês já viram um órgão de fole? Como que é? A pessoa fica pisando, são 2 pedais, e ela fica pisando, e aquilo é como uma sanfona. É um fole, ele vai através do ar que é bombeado ali dentro, ela vai apertando as teclas e sai o som de um órgão, mas é diferente, né? Parece uma sanfona. E a Geraldine tocava naquele órgão de fole os hinos que a gente cantava. Pois bem, um dia ela chega para mim e fala assim: pastor, estou com um problema, porque o patrão me manda mentir todo dia. O telefone toca, ele fala: diz que eu não estou. Fala que eu não estou. Isso para muita gente, irmãos, até crente, é algo banal, sabia? Uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali. Mas veja como o evangelho mexe com o coração de um crente verdadeiro. De um crente que está mais afinado com o Senhor. Não é que o outro não é verdadeiro, é que ele talvez está enfraquecido, ainda não aprendeu algumas lições. Mas veja, essa irmã me chamou a atenção. Uma irmã amadurecida na fé, temente a Deus, que começou a sentir no coração o peso de mentir, apenas dizendo: ele não está. Pastor, eu estou em pecado, eu estou mentindo, eu não quero mentir, porque a palavra diz: não mentirás. Em João 8,44, o diabo é o pai da mentira. O que eu faço? Falei: olha, você tem que chegar para ele e falar: seu fulano, não posso mais fazer isso, né? Não vou mentir, porque eu sou crente. E a Bíblia diz que eu não posso mentir, eu sigo a palavra de Deus. Pastor, ele vai me mandar embora se eu fizer isso. Falei: então, irmã, já faz um currículo e já começa a mandar currículo por aí. Se prepare, não se abale, mas tenha fé. É um passo para trás, 3 passos para frente. Vai ser melhor ainda. Deus vai tirar você desse lugar, vai te dar um emprego melhor ainda. Pode ter certeza, Deus vai te honrar, minha irmã. Tenha fé. Dito e feito, irmãos, ela foi mandada embora. Dali uns dias ela veio toda sorridente, que tinha aparecido um emprego melhor do que aquele. Que bênção, né? Deus honrou a fé daquela serva de Deus, mas ela teve que perder alguma coisa, porque ela colocou Cristo no centro da vida dela. As decisões dela agora eram tomadas de acordo com a vontade de Deus e não dela, ainda que tivesse que sofrer consequências. Irmãos, o reverendo Alderito Souza Matos escreveu o seguinte: Cristo é o centro e a chave das Escrituras. Há uma ênfase especial dos reformadores em torno de Cristo, da obra de Cristo. E a Escritura se interpreta a si mesma, a analogia da Escritura, sempre à luz do princípio cristológico. A mensagem central da Bíblia, o Evangelho, é a única chave de interpretação bíblica. Essa ênfase cristocêntrica levou Lutero a estabelecer distinções entre os livros da Bíblia, pois nem todos revelavam a Cristo com igual clareza, mas os evangelhos, as epístolas e o Apocalipse falam de forma profunda e majestosa. O evangelho é cristocêntrico, irmãos, e todos aqueles que amam a Cristo o têm acima de qualquer pessoa, acima de qualquer coisa. Ainda que a gente perca alguma coisa na vida por causa de Cristo, irmãos, vale a pena, porque Ele está no centro da nossa vida. Então não deixemos de amar os nossos entes queridos e familiares. Oremos por eles, ainda que eles não sejam crentes, ainda que eles não gostem muito, talvez, de estar na casa da gente, porque lá você não vai ter algumas coisas que eles gostam de fazer, você não vai permitir algo que talvez eles gostem de fazer, você vai querer orar, você vai querer dar a Deus o lugar que Deus tem na sua existência, no seu lar, na sua vida, e talvez isso cause algum tipo de afastamento. Não tema isso, mas não se envergonhe de Cristo, irmão. Não peça para Cristo ficar do lado de fora da sua casa,
na hora da festa. Jesus, dá licença, o senhor pode ficar lá fora? Depois o senhor volta. Não faça isso com o Senhor. O evangelho é cristocêntrico, irmãos, porque aqueles que amam a Cristo o têm acima dos seus afazeres, dos seus negócios, dos seus compromissos. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Então o crente vigia nesse sentido, e esse é o teor do versículo 38, porque aqueles que amam a Cristo, irmãos, estão seguindo os passos de Cristo rumo a Jerusalém celestial, ainda que eles tenham que também passar pela cruz. E a cruz que eu falo, claro, não é a cruz que Cristo passou, mas nós temos que carregar a nossa cruz, e talvez isso cause em nós algum tipo de transtorno no caminho, como aconteceu com o nosso irmão lá nos Estados Unidos, Charlie Kirk. Concluindo, irmãos, nós vivemos hoje uma era de inversão de valores. Está tudo invertido. Já percebeu? Como que no mundo o certo virou errado, o errado virou certo. Um pai ou uma mãe que chame a atenção do seu filho, está cumprindo o seu dever, ele pode ser criticado agora. Não, não faz assim com a criança, não. Você está constrangendo o menino. Deixa ele. Hoje está assim no mundo. Se você acha uma carteira e devolve, e põe lá no achados e perdidos, algumas pessoas poderão dizer para você, mas você pegou o dinheiro que estava lá dentro? E você fala, não, claro que não, você é um trouxa, você é um idiota, você tem que pegar o dinheiro. Não, jamais eu vou pegar o que é dos outros, isso não é meu. Mas o outro vai pegar, então você tem que pegar também, deixa de ser bobo, deixa de ser burro, pega o dinheiro. O mundo está assim, irmãos. Quem está na luz será cada vez mais criticado, cada vez mais perseguido. E quando você se firmar na palavra de Deus, vão chamar você de intolerante. Você é muito intolerante. Você tem que ser mais maleável. Você tem que aceitar as pessoas como elas são. Irmãos, não se trata de não aceitar as pessoas. Se trata de ter um procedimento que agrada a Deus na sua própria vida e de anunciar essa mensagem que transforma as vidas. Eu pergunto, Jesus é maleável? Deus é maleável quanto ao pecado? Quanto a quem vai entrar no céu e quem vai ficar fora do céu? Deus dá um jeitinho? Irmãos, a palavra de Deus é clara que quando ela faz distinção entre os que são do corpo de Cristo, que é a igreja, e os que não são. A palavra é clara nesse sentido. Lá em João 3, se você puder observar, Jesus conversou com Nicodemos e ele falou daqueles que são nascidos da carne e aqueles que, além de terem nascido na carne, nasceram também da água e do Espírito. João 3, versos 5 e 6. João 3, 5 e 6 diz assim: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ponto. Não tem meio termo, né? Não tem jeitinho aqui. Mas nos nossos dias, irmãos, a gente olha assim lá fora, parece que tem um monte de cristão brincando de ser cristão. Levando na brincadeira. Eu alerto você, igreja, não brinque de ser cristão, porque Deus não brinca de ser Deus. Ele é o nosso juiz eterno, justo juiz, eternamente honrado, amém. E mais, irmãos, o diabo também não brinca de ser diabo. Ele não brinca. Então, se você não vigiar e deixar de permanecer no evangelho do Senhor, o diabo vai estar te esperando. Vai estar te esperando para matar, roubar e destruir, que é tudo que ele sabe fazer. O que nos livra do diabo, irmãos, é o evangelho. Um evangelho radical, sim, mas um evangelho que salva. Portanto, irmãos, ou a gente lê a Bíblia como sendo a única e exclusiva palavra de Deus, límpida fonte de vida, ou a gente começa a interpretar a Bíblia com princípios humanistas. Jamais façamos isso, irmãos. Jamais deixemos a palavra de Deus
Jamais troquemos a pureza do Evangelho por qualquer outro conceito. A palavra de Deus nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Oséias 6:3. E então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Isaías 58:8. Que Deus te abençoe, irmãos. Vamos orar? Feche os olhos. Por favor, fique de pé. Vamos falar com o Senhor nesse instante, agradecendo a Deus, porque Ele nos trouxe para o Evangelho. Nós estávamos no pecado, nas trevas, na escuridão, e rompeu a luz do Senhor em nossa alma, no dia em que o Senhor Jesus nos chamou, no dia em que o Senhor Jesus nos escolheu e nos trouxe. Irmãos, que bênção fazer parte da igreja de Cristo. Oremos, irmãos, por aqueles que estão indecisos no caminho. Tua palavra